Olá pessoal, muito bom dia. Vamos continuar vivenciando nossa aula de matemática que começamos na aula passada. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu me chamo Pedro Vitor e já deu tempo de você acordar, né? Já tiveram aula aí, a aula anterior, a aulinha de português, certo? Que eu acompanhei também, peguei o finalzinho da aula ali, estava esperando, tá bom? Então vamos agora acompanhar a nossa aula de matemática, certo? Então, vamos embora, vamos dar início aí à nossa aula de hoje. Vamos continuar vivenciando a ideia de sólidos geométricos que a gente começou na aula passada e eu trouxe aqui hoje algumas ferramentas que a gente vai utilizar também, certo? Então, como você sabe, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir a nossa aula pela TV, pelo celular ou pelo computador, tá bom? Então, através da TV, você tem a oportunidade de baixar o nosso aplicativo, certo? Billy Dean já colocou aí os 2 QR Codes na sua telinha. Então, faça o download do aplicativo se você está assistindo essa aula pela TV agora, tá bom? E não tem problema nenhum, tá? Alguns alunos, eles assistem a aula pela TV, que é uma imagem maior, certo? E estão lá no aplicativo participando do chat, certo? Então você pode utilizar aí, fazer a associação dessas duas ferramentas. Então você vai pegar aí o seu celular, vai abrir na sua câmera e vai colocar no QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS. E aí você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativo, faz o download, depois vai pedir lá o login e a senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. A gente fica bastante feliz com cada comentário aqui. O pessoal está começando a chegar e está começando a participar aí da nossa aula através do chat, certo? Então, se você já está aqui acompanhando essa aula pelo aplicativo, digita lá, fala teu nome, coloca a escola que você estuda, manda teus comentários, manda as tuas dúvidas, certo? Que a professora Nádia aqui está de olho nos comentários de cada um e vai passar para a gente aqui durante a nossa aula, certo? Então, manda aí teus comentários, a gente fica bastante feliz com a interação de vocês. Outro ponto bastante importante é sobre a nossa plataforma do YouTube, onde lá você pode assistir a nossa aula, certo? A hora que você quiser, você pode pausar, ver quantas vezes quiser, fazer as anotações. É uma ferramenta bastante importante. Lá tem a playlist do 6º ano, onde você pode acompanhar todas as nossas aulas, certo? Então não deixa de se inscrever lá também no nosso canal do YouTube, tá bom? Vou passar a palavrinha para a professora Nádia, que está me acompanhando hoje, certo? Ela é professora de matemática, ela vai estar de olho no chat e vai fazer também alguns comentários relacionados ao estudo dos sólidos geométricos, tá bom? Vou passar a palavra para ela agora, para ela dar as boas-vindas para vocês. Bom dia, pessoal. E aí, acordaram mesmo? A aula de português já foi um sucesso, né? E aí vamos agora à nossa aulinha de planificação. Aí o professor Pedro trouxe algumas coisinhas ali para mostrar, né? E vocês vão, com certeza, aprender a planificar uma figura, tá certo? Tenho certeza disso. Pedro. Então vamos lá, papel e caneta na mão, façam as suas anotações e vamos dar início à nossa aula de hoje. Como sempre faço, a gente sempre começa aí a nossa aula revisando o que a gente viu na aula anterior. Então, na aula anterior, a gente deu o pontapé inicial falando sobre os sólidos geométricos. Falei para vocês que, em relação aos sólidos geométricos, a gente vê, são figuras que a gente vê a todo momento no nosso dia a dia, certo? Se você olhar para qualquer parte aí da sua casa, você vai ver um sólido geométrico. Se você abrir a geladeira da sua casa, com certeza você vai ver vários sólidos geométricos. Se você abrir o armário, se você olhar para a sua TV, você está vendo aí um sólido geométrico, certo? Então, você pode associar esses sólidos geométricos a qualquer objeto aí da sua casa, certo? Porque cada objeto que você pega aí na sua casa, ele é um objeto tridimensional. Ele é um objeto que possui aí 3 dimensões. Ah, Pedro, mas eu estou olhando aqui para o retrato da minha casa. Esse retrato, ele representa um sólido geométrico? Representa.
Só que, como ele é bem fininho, a gente pensa que a gente só tem ali duas dimensões, né? O comprimento e a largura. Mas não. Essa espessura que você está vendo aí, bem fininha, ela representa também a altura, certo? Se você deitar aí, dependendo da perspectiva que você vê em relação ao seu porta-retrato, por exemplo, certo? Então, tudo que a gente observa, seja uma caneta, uma borracha, tá? Seja qualquer instrumento de estudo, um corretivo, você vai sempre poder associar essas figuras aí a um sólido geométrico. A gente sempre pensa que um sólido geométrico é algo que está relacionado a volume, né? Ou seja, você colocar algo dentro desse sólido geométrico, algum líquido ou algum algo sólido também, tá? Mas sempre imagine essas questões de forma oca, tá bom? Por exemplo, você está vendo aí, por exemplo, uma borracha. Então, a borracha que você está vendo aí, do seu material escolar, ele representa um sólido geométrico, sendo que a borracha é algo sólido, né? Não tem como a gente colocar nada dentro daquela borracha. Mas se a gente deixar ela oca, somente com as bordas, aí a gente consegue colocar, certo? Já quando a gente analisa um corretivo, ou uma lata de óleo, ou uma garrafinha lá de leite, ou a garrafa de água da sua casa, claro que você está vendo aí que dentro desse recipiente está algum líquido, né? Então você já consegue associar essa ideia a uma ideia de sólido geométrico, tá bom? Mas lembre-se dessa ideia que tudo envolve aí um sólido geométrico e você vai perceber que esses sólidos geométricos, na sua maior parte, né, relacionado ao nosso dia a dia, eles não são figuras espaciais bem certinhas. Eles possuem algumas variações, tá? Por exemplo, uma garrafinha de água ou um copo, por exemplo, se você pega um copo, esse copo ele começa, geralmente, né? Ele começa mais estreito lá no final e depois ele vai subindo. Então, isso é um sólido geométrico? É, mas eu não consigo determinar um nome para ele, tá? Até então, certo? Em relação aos copos, existe um nome também que a gente consegue dar para eles, tá? Então, vocês vão ver aí figuras que são sólidos geométricos, mas que são figuras irregulares, tá? Por exemplo, uma garrafa de refrigerante. Existem as garrafas de refrigerante que são um pouco oval, para a gente pegar melhor na garrafa, certo? Então, é um sólido geométrico, mas é uma figura também irregular, tá? Para a gente calcular esse volume, já se dá aí de uma forma diferente, certo? Quando a gente fala aí dos poliedros e dos corpos redondos, que a gente citou na aula passada, existem fórmulas para a gente encontrar o volume de cada sólido geométrico desse, seja ele um poliedro ou seja ele um corpo redondo, certo? E aí, apenas com as dimensões que a gente encontra desse sólido, né, geométrico, a gente aplica a fórmula e a gente encontra o seu volume. Mas essas figuras aí irregulares, não tem como a gente encontrar o seu volume através de fórmula, mas tem como a gente encontrar esses volumes através de outras técnicas, certo? Que se der tempo hoje, eu falo para vocês, tá bom? Então, a gente viu na aula passada a definição dos sólidos geométricos, que são figuras tridimensionais, que possuem 3 dimensões, o comprimento, a largura e a altura. Depois a gente separou esses sólidos geométricos em 2 partes. Primeiro a gente tem os poliedros e depois a gente tem os corpos redondos. A gente viu que os poliedros, eles são formados por polígonos, tá? Quando a gente faz a união desses polígonos, a gente consegue formar o poliedro. E para a gente formar o polígono, a gente precisa das arestas, certo? E para unir as arestas, a gente precisa dos vértices, que esses são os 3 elementos lá do poliedro, tá? São os vértices, as faces e as arestas. Então eu peguei aí um cubo para exemplificar aí para você que é um poliedro, desenhei uma aresta, tá? Na vertical aí de vermelho, depois desenhei outra aresta, tá? Então todos esses traços que você está vendo aí preto é a ideia de aresta, tá? Já aqueles pontinhos que você está vendo tracejado, a gente desenha ele dessa forma para dar a ideia de profundidade, tá?
Porque observa que a gente está indicando uma figura tridimensional em uma figura bidimensional, que é a TV. Então, quando eu tenho aí essa ideia da TV, que é algo bidimensional, e eu vou desenhar algo tridimensional, a gente faz esses tracejados para indicar que essas arestas estão na parte de trás da figura, tá? Porque se a gente fosse desenhar e pintar essas faces de branco aí, essas arestas que estão lá atrás, a gente não conseguiria ver, certo? Então, a gente tem aí as arestas, a união das arestas formam os vértices, certo? E a gente tem as faces, tá? Que é a união das arestas. Então, se terminei aí de construir esse quadrado, então essa região verde aí é chamada de face. Então, em todo poliedro, a gente tem os vértices, as faces e as arestas. Não só nos prismas, né, que a gente também já classificou, mas também nas pirâmides, tá? Ó, uma aresta, outra aresta, a gente tem aqui um vértice e depois a gente constrói aí o polígono, que nesse caso aqui é o triângulo, tá? Então, falamos sobre sólidos geométricos, separamos eles em poliedros e em corpos redondos, definimos aí a ideia dos poliedros, ou seja, separamos novamente os poliedros em prismas e pirâmides, certo? E falamos sobre essa questão aí dos prismas e pirâmides, que o prisma ele possui duas bases iguais, certo? Então, se eu tenho aqui um quadrado aqui embaixo, eu vou ter um quadrado lá em cima, e aí a gente liga os vértices correspondentes através de arestas, formando os prismas. Então, cada prisma vai ter uma base diferente. Nesse exemplo aqui eu trouxe um prisma de base quadrangular e um prisma de base triangular. Exemplifiquei aí os dois, certo? Depois, a gente viu também que esses prismas, a parte lateral dele é formada por quadriláteros, que são polígonos que possuem 4 lados. Então, não importa a base do polígono, certo? Não importa se a base vai ser um triângulo, um hexágono, um octógono, tá? Mas, lateralmente, a gente vai ter aí retângulos, tá? Ou quadriláteros, formando essa parte lateral de todos os prismas. E aí eu trouxe as figurinhas ontem e mostrei aqui para vocês. Depois a gente falou sobre as pirâmides, e aí eu falei que a pirâmide, elas são sólidos geométricos, que são poliedros, mas que possuem apenas uma única base, tá? Então eu tenho aí, ó, desenhei uma pirâmide de base triangular e desenhei uma pirâmide de base hexagonal. Então pode notar que na pirâmide a gente desenha a base, faz um vértice lá em cima e aí a gente liga todos os vértices da base a esse vértice que está lá em cima. Quando a gente faz essa ligação, a gente constrói uma pirâmide. E aí a gente viu na aula passada que as faces laterais, os polígonos que ficam laterais a cada pirâmide, eles são triângulos, tá? Então não importa também como será a base dessa pirâmide. Lá, na parte lateral, a gente vai ter aí triângulos, certo? Então, os prismas têm duas bases e as partes laterais são quadriláteros e as pirâmides têm uma única base e lateralmente é formado por faces triangulares, certo? Então, antes da gente praticar aí, fazer esse exemplo aqui, eu vou passar a palavra para a professora Nádia para saber se ela tem alguma colocação aí em relação ao que estamos vendo e se algum aluno conversou com a gente aí no chat. Não, só a Ariel aqui falou que é da escola Alexandre Arquiteto Nunes, só, mas e o outro da Municipal da Iputinga, Sabino, tá? Mas olha, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem aqui para fazerem as perguntas, tá? Esse assunto é bem interessante, um assunto de sólidos, e vocês encaram, como o professor Pedro falou, essas figuras o tempo todo, tá aí no seu dia a dia, né? As figuras têm altura, têm comprimento, têm largura, não é isso? E o tempo todo a gente está lidando com esse tipo de figuras, tá certo? Então, vamos lá.
Façam as perguntas, eu estou aqui para isso. Então vamos lá, pessoal. Ó, trouxe um exemplo aqui para vocês e eu vou colocar aí cada figura e a cada figura do nosso dia a dia aí a gente vai associar a um sólido geométrico, certo? Então eu quero saber qual é o sólido geométrico que se associa a essa bola de basquete, por exemplo. Então você consegue observar que essa bola de basquete aí, ela nos dá uma ideia de esfera, tá? Então a ideia de esfera sempre é em relação à bola, né? Você pode notar que cada figura, ela tem uma praticidade também no nosso dia a dia, certo? Então você pode notar que as esferas, elas são bastante utilizadas nos esportes, né? A gente tem a bola lá de tênis, a gente tem a bola de basquete, a bola de futebol, a bola de beisebol, certo? Então, tudo isso que é para facilitar também a prática do esporte. Mas lembra que eu disse para você dessa ideia de colocar algo dentro do sólido geométrico para dar essa ideia aí de volume, né? Essa ideia de capacidade? Então você pode notar que na bola, certo? A gente tem algo dentro dela que é o ar. A gente coloca um ar dentro da bola, certo? Que faz com que ela fique lá cheinha e bem redondinha, tá? Outra curiosidade é sobre as bolas de futebol. Não as bolas de futebol de hoje, tá? Mas as bolas de futebol de antigamente. Elas eram poliedros, certo? Essas bolas de futebol eram formadas por poliedros, ou seja, tinha vértice, faces e arestas, certo? Então, eles colocavam lá, agrupavam várias faces, vários polígonos e formavam um poliedro. Mas, se fosse jogar com aquele poliedro, não ia dar certo, né? E a bola ia ficar pulando, porque não era uma esfera, era um poliedro. Então, o que é que eles faziam? Depois que montavam lá o poliedro, eles colocavam uma câmara de ar, certo? Dentro desse poliedro e enchiam. Então, quando eles enchiam, as arestas começavam a se arredondar e os vértices também. E aí a gente formava lá a bola. Se você conseguir pesquisar aí, a bola de futebol da Copa de 1970, de 1966, são bolas na forma de poliedro, enchida, né, preenchida com ar para ficar as arestas arredondadas, certo? Outra situação aqui é desse símbolozinho aí que a gente encontra no trânsito, né? E ele já recebe o nome do que ele é, certo? Que é um cone, tá? Que nos dá a ideia de cone. Outra ideia de cone que a gente vê bastante no nosso dia a dia são aqueles chapeuzinhos, né, de aniversário que a gente coloca, que são em formatos de cone, tá? Outro exemplo aqui, eu coloquei esse barril, que nos dá uma ideia de cilindro, certo? A gente tem também latas de óleos de antigamente, hoje não, é de plástico, né? Tem um biquinho, mas antigamente a gente tinha lá essa ideia da lata mesmo de óleo, que era uma lata, né? Que a gente abria com um abridor lá e utilizava, e ele tinha exatamente um formato de um cilindro, certo? Outra imagem aqui é essa caixinha de presente, certo? Que tem o formato de um prisma, tá? E esse prisma aí, ele pode receber o nome de paralelepípedo, como eu trouxe aqui para vocês também ontem, ou de cubo, se todas as suas arestas aí, elas forem iguais, tá bom? Elas tiverem a mesma medida. E o último é a pirâmide do Egito, né? O nome já está dizendo que nos dá uma ideia aí de pirâmide. Então você pode notar que em cada objeto que você observa, certo? Existe uma relação com os sólidos geométricos, tá bom? Mas, como eu já falei também, existem outros objetos que a gente não consegue dar um nome para ele, porque eles não são sólidos geométricos regulares, tá? Então, para cada objeto que eu coloquei aqui, ó, existe uma fórmula para a gente encontrar o volume ou a sua capacidade, tá? Desses objetos. Quando for um outro tipo de objeto, a gente precisa utilizar de outros artifícios, tá bom? Que eu vou falar na aula de hoje, tá? Vou falar. Vamos falar sobre planificações, certo? O que é a ideia de planificação? É você pegar esse sólido geométrico e transformar ele em uma figura plana, tá? Então, quando você transforma
o objeto lá, o sólido geométrico, em uma figura plana, você fez a sua planificação, tá vendo? O nome é bastante intuitivo. E quando a gente faz a planificação desses objetos, a gente consegue ter uma visualização melhor de como é formado esse objeto, de como a gente encontra a relação que existe entre os vértices, as faces e as arestas, certo? Então, sobre os prismas, eu trouxe uma caixa de sapato aqui, certo? E trouxe também uma outra imagem aqui, tá? E essa imagem aqui que eu estou na mão, ela gera bastante discussão entre os alunos, porque quando a gente entrega isso aqui para eles, eles fazem isso aqui, ó. Eles colocam ela aí em pezinha, certo? E aí, se você colocar ela em pé, você não consegue identificar que sólido geométrico é esse aqui, tá? Tá parecendo uma cabana, né? Certo? Então, quando você coloca, você diz, espera aí, será que é uma pirâmide? Porque tem uma base aqui embaixo, mas em cima não tem essa base. Mas também não pode ser uma pirâmide, porque para ser uma pirâmide tinha que ter só um ponto aqui. E com esse ponto você iria ligar todas as arestas a todos os vértices que estão na base, certo? Mas aí é a questão de perspectiva, tá? Você pode notar, ó, que se eu virar aqui, ó, essa figura dessa forma, agora sim eu tenho o quê? Eu tenho um prisma. E esse prisma é um prisma de base triangular. Eu tenho, ó, um triângulo aqui embaixo, tenho um triângulo aqui do outro lado. E aqui em cima, ó, triângulo na base, certo? E triângulo na altura aqui, ó. Os dois triângulos são iguais. Então, eu tenho aqui um prisma de base triangular. E pode notar que lateralmente, ó, eu tenho um retângulo, dois retângulos e três retângulos, certo? Se eu abrir essa caixinha aqui, ó, eu faço a sua planificação, tá? Propaganda gratuita, é? Deixa eu fazer assim, fica melhor agora. Então, pode notar aqui, ó, que eu tenho, se eu dobrar isso aqui para vocês verem melhor. Então, aqui, ó, dobradinho. Pronto. Então, observe o seguinte aqui, ó. Observe que eu tenho agora aqui um sólido planificado. Deixa eu levantar aqui para você ver, tá? E observe as faces que a gente tem aqui nele, tá? A gente tem aqui, ó, as duas faces triangulares. Tá bem brancão, né, Bilidinho? Deixa eu dobrar aqui para você ver melhor. Pronto, aí, ó. Eu tenho essa face aqui triangular e tenho essa outra face aqui triangular. Depois disso, ó, são só retângulos, que são as faces laterais. Eu tenho esse retângulo aqui, tenho este retângulo aqui e tenho este retângulozinho aqui, certo? Então, você pode notar que a quantidade de triângulos que a gente tem na base vai ser sempre 2, né? Se eu tenho um aqui, são duas bases, um triângulo e outro triângulo. Agora, a quantidade de retângulos que a gente tem lateralmente vai ser igual à quantidade de lados que eu tenho no triângulo da base, certo? Se a base é um triângulo, eu vou ter 3 retângulos lateralmente, certo? Eu trouxe aqui uma caixa de sapato, outra propaganda, para a gente fazer aqui a planificação dessa caixa de sapato. Tá dando para pegar aí, Billy? Então, pode notar que essa caixa de sapato aí, ela é um prisma, certo? Eu tenho um retângulo aqui embaixo, outro retângulo aqui em cima e lateralmente eu tenho aí os 4 retângulos. Pode notar que nessa figura, como eu falei ontem para você, pode deixar assim, Billy, nessa câmera, que eu vou deixar ele em pé agora. Se eu deixar ele em pé, continua sendo um prisma, sendo que a base agora é outra, certo? Então, quando eu pego aqui a caixinha de sapato e faço recortes nas suas arestas, quando eu corto as suas arestas, eu começo o processo de planificação, certo? Então, eu tenho aqui, ó. Deixa eu pegar essa folhinha aqui. Então, se eu cortar aqui, ó, vai dar certo, né, Billy? Cortei aqui uma aresta,
Vou cortar aqui agora outra aresta. Só falta mais outra aqui. E aí, ao cortar essas arestas, eu estou fazendo a planificação. Eu estou soltando essas arestas que estão grudadinhas, certo? E outra aqui, ó. Certo? Destruir minha caixa de sapato para mostrar a vocês. Mas vamos lá, ó. Então eu tenho aqui, quando eu abrir, ó, eu tenho a planificação da caixa de sapato. Bota na outra câmera aí, Bilitinho, por favor. Ó, tá vendo? E aqui, poxa, ficou massa, Billy, ó. Daqui, dá pra gente ver aqui todas as faces, certo? Presentes lá no nosso prisma de base retangular. Então eu tenho aqui, ó, que esse retângulo aqui é uma base, e note que esse outro retângulo aqui, ó, é a outra base, certo? E lateralmente eu tenho aqui, ó, um retângulo, certo? Tenho outro retângulo aqui, 2, 3, e esse aqui, ó, 4, certo? Então lembra que eu falei para você que lateralmente a quantidade de quadriláteros que a gente tem é igual à quantidade de lados que eu tenho na base, certo? Então, como a base é um quadrilátero, a gente tem aí 4 lados, 4 retângulos, 4 quadriláteros ao seu redor, beleza? Billy, coloca a tela cheia aqui, por favor, dessas planificações, tá? Então, a gente vai ver agora como é que a gente faz a planificação de um cilindro, certo? Então, eu trouxe apenas uma folhinha de papel aqui, para que você veja essa planificação aí do cilindro, como é que se dá. A gente nota que o cilindro, deixa eu voltar aqui para a fotinha do barril, para você entender melhor. Então, no cilindro, você pode notar que o cilindro, ele é um prisma, se a gente for comparar com o corpo redondo e o prisma, certo? Por quê? Porque no cilindro eu tenho duas bases iguais, sendo que essas bases, elas são circulares. Por isso que o cilindro, ele é um corpo redondo, certo? Mas, se eu fizer a planificação desse cilindro, cortar essa parte lateral, que figura geométrica eu consigo enxergar? Então, observa aqui, ó, que eu tenho uma folha de papel. Essa folha de papel aqui, ela é um retângulo. Então, se eu faço isso aqui, ó, se eu dobro aqui as duas extremidades, com essa folha de papel, eu consigo formar bota na outra câmera aí, Billy Jean. Eu consigo formar um cilindro, certo? Então, aqui, ó, eu tenho um cilindro formado com uma folha de papel, certo? Aí, então, se eu faço um corte aqui nesse papel, eu faço a planificação desse cilindro. Então, quando eu faço a planificação, o cilindro se torna um retângulo, e isso é a parte lateral, né? Porque as bases, elas são o quê? Circulares, igual a essa fitinha aqui, certo? Então, a gente tem essa ideia aí da planificação do cilindro, tá bom? Já estourei meu tempo por hoje. Pessoal aí do 7º ano já está preparado para entrar. Vou passar a palavrinha para a professora Nádia, para ela se despedir aqui dessa aula de vocês, e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula. Esperamos vocês. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, fale com a gente. Estamos à disposição, tá bom? Um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula.